mesmo nas divergências, que eu gostaria de encerrar a presidência desta segunda turma com os meus mais sinceros votos de estima e consideração a todos os seus ilustres integrantes, ministros. Ou seja, o que pode acontecer com Daniel Vorcaro, né, é muito, assim, é difícil dizer, mas com certeza, se algo acontecer com ele, será direta responsabilidade do Estado brasileiro. Eu diria que o Senado vai passar a aplicar corretamente a lei e a ditadura da toga enfraquecerá. Eu diria também que Alexandre de Moraes não será mais unanimidade na corte. Outros 4 novos ministros virão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Doze advogados são alvos de operação e 11 são presos. Pombo correio de facções criminosas. É isso mesmo. Uma operação denominada Mensageiros do Crime do Ministério Público do Ceará cumpriu mandados contra 11 advogados suspeitos de atuar como mensageiros de facções criminosas. 11 deles foram presos e uma suspeita segue foragida. Os advogados são investigados por ligações criminosas com presos de facções como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará suspendeu cautelarmente os 12 advogados do exercício da função. Michele anuncia a saída do PL Mulher. É isso mesmo. A decisão ocorre horas depois da reunião da ex-primeira-dama com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Michele Bolsonaro anunciou a sua saída da presidência do PL Mulher na noite desta terça-feira. A decisão ocorre em meio à repercussão acerca do seu desentendimento público com o pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro. Nesta terça-feira, Michele se reuniu com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Depois da reunião no PL, a ex-primeira-dama seguiu para um segundo encontro no Palácio do Buriti, desta vez com 2 aliadas, a senadora Damares Alves e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão. O anúncio da sua saída da presidência do PL Mulher ocorreu logo depois do encontro com Damares e Celina. Na presença de Mendonça, Gilmar recua e deixa a presidência da segunda turma. É isso mesmo. Na presença do ministro André Mendonça, o decano Gilmar Mendes recuou e se despediu da presidência da segunda turma. Em razão do sistema de rodízio, assume a presidência o ministro Luiz Fux, que passará a controlar a pauta, inclusive do caso Master. Veja o vídeo. É importante que se diga que eventuais divergências quanto ao mérito de determinada medida processual não são sinônimo de desunião da Corte em relação à importância do caso e à observância dos direitos fundamentais das pessoas investigadas. A divergência de votos e opiniões constitui uma das principais características do exercício da jurisdição no âmbito dos órgãos colegiados, como os tribunais. Visões divergentes constituem oportunidades únicas para a realização de um julgamento mais completo possível. Elas enriquecem a atividade judicante ao invés de diminuí-la. É por esse motivo que, em inúmeros casos, o voto divergente de hoje pode ser o voto prevalecente de amanhã. Tenho reiterado essa ideia nas inúmeras oportunidades em que tenho falado sobre o papel e a atuação do Supremo Tribunal Federal. Destaque é com base nessa ideia de união, mesmo nas divergências, que eu gostaria de encerrar a presidência desta segunda turma com os meus mais sinceros votos de estima e consideração a todos os seus ilustres integrantes, ministros, aos servidores desta casa, advogados e aos jurisdicionados, e os desejos de uma profícua e brilhante gestão ao eminente ministro Luiz Fux. E agora a gente fala sobre o escândalo do Banco Master, o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, reforçou a segurança do complexo depois da chegada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Considerado um preso sensível, Vorcaro é monitorado 24 horas por dia e fica numa cela isolada. A segurança da unidade também foi reforçada com mais policiais, câmeras de monitoramento e drones com visão noturna. As medidas buscam evitar tentativas de fuga ou de resgate de presos. O ex-banqueiro tem direito a banho de sol sob escolta. Piotto agora foi transferido, então está nesse momento na Papudinha. A gente lembra que foram duas tentativas de acordo de delação frustrada aí com a PGR e com a Polícia Federal. A gente não sabe se ele vai tentar aí uma terceira tentativa de colaboração premiada, mas o fato é que Vorcaro segue preso desde março deste ano, tentando aí um benefício da colaboração. Ainda que ele foi para Papudinha, né? Não foi para Papuda de vez, onde estão todos aqueles presos do dia 8, outros que são ali da região de Brasília. Se o Vorcaro está interessado numa delação, numa terceira possibilidade de delação, ele vai ter que convencer a Polícia Federal e a PGR. Mas que convença primeiro a Polícia Federal, este grupo específico que trabalha sob orientação não, mas trabalha, obviamente, e presta esclarecimentos da investigação toda ao gabinete do ministro André Mendonça. Se a Polícia Federal aceitar, é porque aí o Vorcaro citou gente graúda de verdade, e vários graúdos do governo, do PT, ou seja, de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque é essa delação que me parece valer. As outras, ele talvez tenha evitado todos esses nomes. A tal da delação seletiva. Se tem alguém que não consegue ser seletivo na delação, não teria como ser, é o Vorcaro. Vai ter que falar tudo. Agora, tá difícil imaginar que ele vai fazer essa delação. E aí a gente percebe, né, esses acenos do Gilmar Mendes, toda hora que pode, dizendo assim, olha, talvez aqui tenhamos novamente uma lava-jato, com possibilidade de anular. Isso tira, digamos, a coragem dos advogados do Vorcaro, os novos advogados e do próprio Vorcaro. Mas não está dando certo, não. É melhor começar a confiar na possibilidade de uma delação realmente importante, se quiser ter algum benefício, porque esses acenos do Gilmar, por enquanto, são só para constar. Não estão revertendo em nada as investigações e, felizmente, não estão conseguindo reverter as investigações. Aliás, vale só lembrar, né? A resposta que o André Mendonça deu dias atrás, 2 semanas atrás, aquela tentativa do Gilmar Mendes de dizer que a investigação estava toda, tinha ilegalidades, que poderia ser anulada, contaminada, aliás, foi respondida de maneira muito serena e tranquila pelo ministro André Mendonça. Diga, Augusto. A melhor do Gilmar foi considerar erro crasso o que fez o ministro André Mendonça ao revelar que um advogado tinha feito uma proposta de delação premiada a ele. Não pode. O juiz não pode falar em delação premiada. Erro crasso, ele esqueceu no episódio inesquecível envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o coronel Cid, em que o Alexandre de Moraes ele não negocia coisa nenhuma, nem propõe, nem ouve uma delação premiada. Ele diz que se o coronel Cid não dissesse o que ele, Moraes, queria escutar, seriam punidos o coronel Cid e a família inteira dele. Então ele só trouxe, ele trouxe à tona de novo esse caso inesquecível e agora vai ser lembrado sempre. O André Mendonça não pode ouvir essa proposta de um advogado, mas o outro, o colega que quase não tem culpa no cartório, esse pode ameaçar o pai, os 50 vizinhos para lá, os 50 para cá, os amigos e tal, para obrigar um homem a dizer o que não é verdade. O Cauty, nesse caso do escândalo do Master, enfim, agora estão reforçando a segurança de Daniel Vorcaro, porque teve até o sicário tirando a própria vida logo que foi morto em Minas Gerais. Então há essa preocupação também com a segurança, a integridade física do ex-banqueiro que agora está na Papudinha. Só para trazer aqui algumas curiosidades da rotina de Daniel Vorcaro, inclusive a CNN publicou uma nota trazendo alguns detalhes. Ele que foi transferido na última sexta-feira, ele está numa cela então de 60 metros quadrados, com quarto, cama de casal.
banheiro, vestiário, e é justamente o mesmo espaço que abrigou o ex-presidente do BRB, o Banco Estatal de Brasília, o Paulo Henrique Costa. E cerca, então, de 50 pessoas estão nesse batalhão da Papudinha. Eles recebem 5 refeições por dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, Caute. Ou seja, servidos referidos no caso, né? Mas a Papudinha não é o mesmo local onde também o presidente Bolsonaro esteve e passou mal lá dentro, caiu e ninguém viu, quase faleceu lá dentro também. Ou seja, temos claramente problemas de segurança por lá. E temos também um histórico muito nebuloso, porque relembramos também que o sicário que morreu, em tese se suicidou, até o momento a versão oficial é que se suicidou, e fez isso dentro da Delegacia Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, que é um dos locais mais vigiados do Brasil. Dentro e fora, ele conseguiu burlar todos os controles e se suicidar lá dentro, se enforcando, segundo o laudo, com um agasalho, com uma camiseta. Ou seja, o que pode acontecer com Daniel Vorcaro, né, é muito, assim, é difícil dizer, mas com certeza, se algo acontecer com ele, será direta responsabilidade do Estado brasileiro, que tem o dever de preservar ele como testemunha antes de como réu, porque ele tem que contar o que aconteceu nos anos em que o Banco Master mandava e desmandava lá em Brasília, em que corrompia todo mundo, iniciando pelo Supremo Tribunal Federal, passando pelos senadores da República e deputados e membros do governo também. Então, Daniel Vorcaro é uma prova viva daquilo que é mais podre lá em Brasília, e a sua existência tem que ser preservada para que ele conte aos olhos, para que todos os brasileiros possam ver em um tribunal o que foi feito durante a sua gestão do Banco Master e quais eram seus referentes políticos que receberam milhões de reais para favorecer, né, esse enorme escândalo financeiro. Desde março, ele já foi transferido 7 vezes de prisão. Sabem quando temos a certeza que estamos apoiando o candidato certo? É porque ele não é o candidato do STF. A STF não quer Flávio Bolsonaro. Todo mundo sabia que o STF queria Tarcísio de Freitas. Ministros do STF prevêem corte na Berlinda se Lula ganhar a eleição e embates diários se Flávio vencer. O STF também não quer o Lula, porque o Lula era apenas uma presidência provisória do sistema para tirar o presidente Bolsonaro, mas esconder as corrupções do Lula para baixo do tapete por mais 4 anos é quase impossível. E com Flávio Bolsonaro, a pauta principal é o impeachment dos ministros tiranos. O STF queria um candidato que aqui no Paraná nós chamamos de água divina. Não fede e não cheira, é o famoso centrão que não incomoda ninguém. Ministros do STF monitoram o cenário da eleição presidencial deste ano e já projetam como será o futuro da corte a partir de 2027. Eles apontam que o tribunal continuará como um dos principais focos de tensão da política nacional, seja quem for o vencedor da disputa. Vejam, o STF não conseguiu emplacar o candidato que queria. É unânime, nós também não queremos o Lula, ou seja, é Flávio Bolsonaro. A avaliação dos magistrados é que, apesar da imagem de moderação que Flávio Bolsonaro trabalha para adotar uma eventual vitória do Senado, significaria o retorno a uma agenda de conflitos diários entre o Palácio do Planalto e o tribunal, como ocorria na gestão do seu pai, ex-presidente Bolsonaro. A principal pauta da direita é o combate à tirania da toga. Nós só elegeremos senadores comprometidos com impeachment de ministros que abusam da autoridade, que abusaram até aqui do poder. Olha a preocupação dos ministros da ala lulista que querem continuar no poder. O resultado do pleito de outubro também será crucial para definir um novo perfil na composição do STF, já que ao longo do próximo mandato, 3 ministros se aposentam compulsoriamente. Fux, infelizmente, Carmen Lúcia, felizmente, e Gilmar Mendes, finalmente. O próximo presidente vai colocar 4 ministros do STF. Ou seja, a hegemonia do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes chegará ao fim. Olhem bem para essa imagem. O próximo presidente da República vai indicar 4 ministros. Isso daqui vai mudar completamente. Cada turma tem 5 ministros. Então o próximo presidente vai praticamente indicar uma turma inteira. Vejam como as coisas já estão diferentes no STF só com a chegada do André Mendonça. Os casos do INSS e do Banco Master
só andaram contra a corrupção porque o relator é André Mendonça. Imagine os senhores, mais 4 Andrés Mendonças. A maior preocupação vem da onde? Olha só. Os questionamentos vêm principalmente do grupo mais alinhado ao ministro Alexandre de Moraes, considerando o principal algoz do bolsonarismo no judiciário. Moraes assume a presidência do STF em setembro de 2027 e seu biênio à frente da corte pode elevar as tensões em um eventual governo Flávio. Eu não diria elevar as tensões, eu diria que o Senado vai passar a aplicar corretamente a lei e a ditadura da toga enfraquecerá. Eu diria também que Alexandre de Moraes não será mais unanimidade na corte. Outros 4 novos ministros virão. Eu diria também que a corte, quem sabe, passará a ser uma corte de justiça e não mais um puxadinho do PT, e não mais um tribunal político. Pelo menos contamos com isso. Mas quem se coloca nesse protagonismo é o próprio STF. Foi o STF que até aqui quis se colocar como uma corte política que manda no Brasil. Tanto é que olhem essa matéria do Estadão. Eu tenho que dar meus parabéns para o Estadão. O Estadão tem feito matérias muito importantes para o Brasil. Ao Supremo, o que é do Supremo, diz essa matéria. Olhem que denúncia gravíssima, e eu já tinha feito ela aqui também. Está em curso um movimento para fazer do STF uma corte revisora do TSE, até em casos sem matéria constitucional inequívoca. Não se rasga a carta por interesses circunstanciais. Eu já tinha mostrado para vocês recentemente que uma ala lulista, e o nome é exatamente esse, a ala lulista do STF quer esvaziar a competência e o poder do TSE nessas eleições. Porque essa ala lulista, essa ala Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, perdeu o controle do TSE. Quem está à frente do TSE este ano é Nunes Marques, na presidência, e André Mendonça, na vice-presidência. Começou, então, uma estratégia dessa ala lulista do STF para puxar casos eleitorais para o STF nessas eleições. O Estadão denunciou. Os sinais dessa movimentação estão à vista de todos. Como este jornal publicou há poucos dias, alguns ministros do STF passaram a atuar diretamente em casos de evidente impacto eleitoral como anteparos, digamos assim, à condução dos trabalhos da Corte Eleitoral pelo ministro-presidente Nunes Marques. Especialistas ouvidos pelo Estadão alertaram para o risco de um drible institucional por meio de esvaziamento de competência que a Lei Maior reservou expressamente ao TSE. Significa esvaziamento da competência que a Constituição diz que é do TSE. Agora fica a pergunta, a quem interessa essa interferência direta do STF nas eleições? Vejam que a junção dessas duas matérias significa muito. Fica muito claro que tem uma ala no STF que quer a hegemonia, quer o poder. Não querem a competência eleitoral nas mãos dos 2 ministros que não fazem parte do grupo. E não querem a eleição do próximo presidente, que pode colocar 4 novos ministros que também não farão parte desse grupo. Está muito claro que hoje o STF tem uma ala que politizou a corte e estão tentando de todas as formas segurar o poder. Essas duas matérias deixam muito claro o porquê nós temos que eleger Flávio Bolsonaro. André Mendonça e Nunes Marques foram colocados ali por um governo de direita e o próximo governo de direita, só com Flávio Bolsonaro é possível de acontecer, novos 4 ministros ingressarão na corte. Se essa ala lulista está apavorada com isso, significa que nós estamos no caminho certo. E para você que ainda está indeciso, veja por essas duas matérias, que não há indecisão, nós precisamos vencer o Lula. É só isso que basta. Essa é a nossa missão maior. Por isso eu peço, curta e compartilhe esse vídeo para que os brasileiros vejam a importância de expurgarmos o PT este ano do nosso país. Eu sou Jeff Gichini e essa é minha maior missão de vida, vencer o PT e vencer a ditadura da toga. Um grande e forte abraço a todos. Eu já começo esse vídeo pedindo desculpas, mas você tem que assistir isso aqui. Puta que pariu, esse cara vive num planeta separado. É uma realidade paralela. Lula foi hoje no encontro do Mercosul.
Olha o que esse desgramento energúmeno salafrário falou. Em 2 anos e meio, nós acabamos com a fome outra vez no Brasil. O Brasil hoje vive a menor inflação acumulada em 4 anos da sua história. O Brasil vive a melhor massa salarial da sua história. O Brasil vive com o menor desemprego da sua história. E o Brasil só cresceu acima de 3% quando eu voltei para a presidência da República, porque desde 2011 o Brasil não conseguia crescer. E vou concorrer às eleições para poder garantir que o Brasil mantenha-se como um país democrático, porque não é possível a gente imaginar, sabe, irresponsáveis governando um país de 215 milhões de habitantes. Uma população que há muitas décadas sonha em ser um país desenvolvido e que nunca consegue ser, porque nunca deixou ser. Era um país de terra arrasada. Consegue ser, porque nunca deixou ser. Era um país de terra arrasada. O país está recuperado. Vive o seu melhor momento econômico. Você escutou isso? Porque eu escutei. É difícil acreditar que isso é verdade, mas é. Lula tá lá falando para a imprensa internacional que o Brasil nunca viveu o melhor momento econômico como agora. Vamos lá, vamos dar uma olhada? Dá uma olhada nisso aqui. Aperto financeiro dos brasileiros é o maior em mais de uma década. Dívidas pressionam famílias e renda para consumo é a menor em 15 anos. Brasil atinge recorde de 88,2 milhões de inadimplentes, ou seja, quase metade do Brasil está inadimplente. Volume de recuperações judiciais cresce no primeiro trimestre e volta a bater recorde. Isso aqui são empresas fechando as portas. É o desemprego aumentando, só que não aumenta no IBGE porque ele calcula quem recebe Bolsa Família como se estivesse empregado. Calma, vamos lá. Endividamento bate recorde de 81,6% das famílias. 81,6%. Quase toda casa no Brasil está endividada. Estatais federais têm rombo recorde de 5,9 bilhões de janeiro a abril. E aí eu pego essa daqui, ó. Preço da carne bovina no atacado dispara 45% em 2 anos e bate recorde, diz USP. Nós batemos o recorde também de moradores de rua. Tá? Nós aumentamos em torno de 260% o número de moradores de rua. E aí, para piorar, ele falou em democracia, né? Pesquisa mostra que 47% da população brasileira diz que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Pessoas estão sendo presas pelas suas opiniões. Curioso, né? E aí vai o cara lá no Mercosul, na reunião que ele teve, acho que foi no Paraguai, não sei, para falar que o Brasil... Nós estamos numa internet... A internet está transbordando de pessoas comuns gravando vídeos dizendo que elas não estão conseguindo sobreviver, não conseguem encher o carrinho de supermercado, não conseguem pagar o aluguel subiu 10% nesses últimos 2 anos, não estão conseguindo encher o tanque de carro, do tanque do carro, não conseguem mais pagar a mensalidade dos filhos, não conseguem mais pagar plano de saúde, não conseguem mais pagar remédio. Lula retirou algumas isenções de remédios e o remédio voltou a subir. E o cara me viaja pra porcaria do evento do Mercosul para falar isso aqui, ó. Em 2 anos e meio, nós acabamos com a fome outra vez no Brasil. Como que o povo endividado, 81% das famílias endividadas, como que o povo está conseguindo comprar comida se eles estão endividados, Lula? O Brasil hoje vive a menor inflação acumulada em 4 anos da sua história. A inflação dos mais pobres é sentida como sendo o dobro da dos mais ricos. Meu irmão, nós estamos falando de café de R$30, 500 gramas de café de R$30, feijão de R$19, carne, alcatra, 50. Que história é essa, Lula? O Brasil vive a melhor massa salarial da sua história. Cara, eu mostrei aqui, quer que eu mostre de novo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aperto financeiro dos brasileiros é o maior em mais de uma década. O Brasil vive com o menor desemprego da sua história. Sabe o que o Márcio Postman do IBGE fez? Todo mundo que recebe Bolsa Família agora é calculado como sendo empregado. Ou seja, nós temos 44 milhões de pessoas hoje no Brasil que não trabalham, que têm idade para trabalhar, mas são consideradas empregadas para poder diminuir artificialmente o desemprego. Ah, e o PIB? Tá.
o dinheiro que ele despeja no assistencialismo, olha que loucura que eles fizeram. O dinheiro agora que o governo está despejando em Bolsa Família, Pé de Meia, Vale Gás e todos esses programas assistencialistas e populistas, eles calculam como se fosse riqueza. O governo Lula está calculando o gasto como se fosse riqueza. É como se você gastasse o seu cartão de crédito e colocasse lá na sua planilha da sua casa como se fosse renda. Você calcular dívida como renda é o que esse energúmeno está fazendo. O Brasil não aguenta mais 4 anos disso. Na verdade, não aguenta mais 1 ano. Nem mais 1 ano disso. E até a imprensa militante do Lula está falando que a conta não fecha. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!